As pessoas dizem que estudar ciclo de Krebs é difícil. Gente, mas vocês já tentaram decorar o nome completo da Daenerys Targaryen? Nome completo: Daenerys Targaryen. De acordo com Quora, Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe de dragões, Khaleesi do grande mar de grama, quebradora de correntes, rainha de Meereen, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhora dos 7 reinos e protetora do reino. Não reclama do ciclo de Krebs. Sejam muito bem-vindos ao Herbologia e Poções. Eu sou o Professor Helder, você já me conhece. Aqui no canal a gente estuda assuntos de bioquímica, biologia e tantas outras coisas, sempre numa pegada geek, nerd, usando cultura pop para que você aprenda e entenda melhor esse conteúdo. Na última aula estudamos glicólise de gelo e fogo, aquela via metabólica maravilhosa que continha 10 reações químicas diferentes e que se passava lá no citoplasma da célula. Hoje a gente está aqui para aprender definitivamente o ciclo de Krebs, que é um ciclo que bota terror na cabeça de todo estudante da área de biológicas. A aula de hoje é intitulada Krebs of Thrones, Oxidation is Coming. Aqui não é o inverno que está chegando, sim a oxidação. Essa via metabólica é super importante para os seres vivos e ela é uma peça-chave na produção de energia. Para você entender direitinho o que eu vou explicar, se lembra que a gente está dentro de um território inspirado livremente lá no mapa de Westeros, criado pelo George R.R. Martin, só que a gente vai estar no que a gente chama de célula de Westeros, que representa cada celulinha do seu corpo. Na aula passada, a gente explorou o território do citoplasma, então a gente fez várias reações localizadas no citoplasma da célula, tá? Que é onde a mão do rei está apontando nesse momento. Na aula de hoje, as reações que vão acontecer no ciclo de Krebs, elas vão se passar na matriz mitocondrial, que é onde essa mão do rei um pouco mais forte está apontando. Futuramente, para a gente finalizar toda a respiração celular, a gente vai precisar ir para as cristas mitocondriais, mas isso é no futuro. Hoje a gente vai focar especificamente ali na matriz da mitocôndria. Já passamos pela glicólise que aconteceu no citossol, hoje estamos no ciclo de Krebs que se passa na matriz da mitocôndria e futuramente vamos para a cadeia respiratória que fica localizada nas cristas mitocondriais. O grande responsável por descobrir a via metabólica que a gente vai estudar hoje foi um cientista chamado de Hans Adolf Krebs, inclusive já premiado com o prêmio Nobel. Sempre fico na dúvida se é Nobel ou Nobel. Diz aí nos comentários se é Nobel ou Nobel, por gentileza, porque somos formados em biologia, não somos formados em línguas e literatura e letras. O Hans Krebs, que é esse cidadão que você está vendo na tela, ele foi responsável por evidenciar, junto com outros cientistas, algumas vias metabólicas. Por exemplo, duas vias que a gente estuda aqui no Herbologia e Poções, que é o ciclo de Krebs, que estudamos hoje, e o ciclo da ureia, que vamos estudar no futuro, foram descobertas do Hans Krebs. Por isso que de tão famoso esse ciclo, inicialmente chamado de ciclo do ácido cítrico, ele acabou ganhando e popularizando o nome de ciclo de Krebs, em homenagem ao seu criador. E agora a gente vai fazer junto uma reflexão. Para que serve o ciclo de Krebs? Por que ele é tão importante? Por que ele rendeu um prêmio Nobel para o Hans Krebs? Nunca estude uma matéria sem você entender a real importância daquilo. Tipo, por que eu preciso, se eu sou estudante de biológicas ou da área de saúde, estudar o ciclo de Krebs? O que ele me mostra? Qual o grande segredo que ele me revela? E é isso que eu vou apresentar agora para vocês. Gente, vocês lembram do Sam? O Samuel Tarly, que foi um dos personagens mais importantes para a trama. Ele fez grandes revelações, descobriu coisas bem legais e era super amigo do Jon Snow. O Sam, numa determinada temporada, se não me falha a memória, foi entre 6ª e 7ª temporada, ele faz um grande percurso que eu agora vou apresentar para vocês no mapa. O Sam, ele sai daquelas terras próximas de Castle Rock, passa ali pela região de Jardim de Cima e segue numa viagem extremamente desgastante, uma viagem que dura muitos meses até a região da Cidadela. O Sam, ele tinha um grande desejo de se tornar Maester e ficar estudando naquela região. Vamos imaginar que essa viagem para o Sam
tenha sido extremamente desgastante, tá? Ele estava levando uma esposa e ele estava levando um filho. Então, nesse período, ele teve que comer, deve ter se alimentado muito mal, andou milhares de quilômetros até chegar, né, nessa região. Imagine que após esse período de meses e meses de viagem, num período como, né, numa sociedade como Game of Thrones, não foi feita de carro, deve ter sido feita em trechos a pé, talvez alguns trechos a cavalo. O Sam, vamos imaginar que ele tenha emagrecido. Então a gente diz assim, poxa, o Samuel Tarly, depois de chegar na Cidadela, ele percebeu que ele perdeu alguns quilos. E eu tô mostrando aí pra vocês 17 quilos. Eu sei que é um valor alto, mas imagine que ele perdeu esse valor ao longo dos meses de viagem. Pessoas podem perder 17 quilos, né? Eu, por exemplo, já perdi 15 quilos alguns anos atrás, depois que eu comecei a praticar exercícios aeróbicos, né, com alguma frequência. Então, assim, pessoas podem perder peso, né? E no conteúdo do Sam, eu tô citando aqui que foram 17 quilos de gordura, beleza? Então isso é uma realidade possível. Pessoas ao longo de meses podem emagrecer. Só que agora eu quero que você pense no real significado de 17 quilos. Gente, 17 quilos de gordura não é um conteúdo espiritual, é um conteúdo físico, palpável. Você pode tocar 17 quilos. Para te dar uma dimensão disso, eu peguei quilos de açúcar, um açúcar super conhecido, que é o açúcar União, e coloquei aqui, ó, 17 quilos de açúcar União. Você tem noção da quantidade de matéria orgânica que representa 17 quilos? Então, e daí eu te faço uma pergunta, que é a seguinte: quando o Sam emagrece 17 quilos ao longo dessa viagem, para onde vai a gordura do corpo dele? Como é que o corpo elimina? Porque houve uma eliminação física. Mais uma vez, esses quilos não são espirituais, esses quilos são físicos, feitos de matéria. Olhando para o corpo do Sam, você percebe que ele pode ter emagrecido um pouco ao longo da viagem, e a pergunta que eu estou te fazendo é: como o corpo eliminou essa gordura? Eu fiz essa enquete lá no meu Instagram, inclusive vou deixar aqui o link para você me seguir lá nas redes sociais, e perguntando para o público que me segue, como o corpo elimina a gordura, né? Eu dei 4 opções: transpiração e suor, fezes, urina e respiração. Dessas 4 opções, na enquete a mais votada em primeiro lugar foi transpiração e suor. É uma realidade possível? Bem, não tão possível, porque se você parar para pensar, a gordura é um componente hidrofóbico, feito basicamente de triacilglicerídeo, de ácido graxo. Então não é viável expelir gordura ou eliminar a gordura por meio de um conteúdo aquoso como o suor. O suor ele vai transportar sobretudo água e sais minerais. É só você se lamber enquanto estiver suando que você vai reparar que é salgado, porque ali tem sal mineral e água, é basicamente isso. A segunda opção mais votada foi fezes, ou o famoso cocô. Muitas pessoas acreditam que quando a gente emagrece, a gente está eliminando conteúdo de lipídios, de gordura, de ácido graxo, pelas fezes. Mas isso também não é realidade. E por último, a terceira opção foi xixi. Mais uma vez, conteúdo aquoso não é um conteúdo biologicamente interessante de você pegar gordura e disponibilizar. A última resposta, a resposta menos marcada, foi a resposta certa, que é respiração. Sim, e eu sei que você deve estar super assustado com essa informação, achando que, tipo, esse cara é louco, e por que ele está dizendo que a gente emagrece pela respiração? Ué, é só você parar para pensar. Você nunca se questionou por que os exercícios que mais emagrecem são os exercícios aeróbicos? Exercícios que te colocam numa respiração intensa? Pois é isso que o ciclo de Krebs explicou pra gente. O ciclo de Krebs, ele mostrou, comprovou e demonstrou, por meio de reações químicas, que sim, os carbonos dessa gordura que porventura a gente vai degradar, ele vai ser expelido do corpo na expiração, soprando. Na inspiração levamos oxigênio esse que vai auxiliar alguns processos da respiração celular, mas na hora de expirar é basicamente o conteúdo de matéria orgânica que estava dentro do nosso corpo, incluindo possíveis gorduras. Eu te faço até um desafio, se você realmente estiver com dificuldade de acreditar nisso, ao longo das aulas eu vou te provar.
dentro dos esquemas aí dos livros de bioquímica que sim, a gordura é eliminada por meio de expiração, por meio do famoso CO2. Então eu quero que você, se tiver dúvida, vá consultar um livro de bioquímica e busque a definição do ciclo de Krebs, como por exemplo a definição que eu vou apresentar agora. Descoberto por Sir Hans Adolf Krebs, o ciclo do ácido cítrico é uma rota anfibólica. Anfibólico significa que em alguns trechos você vai quebrar coisas e outros trechos você vai construir coisas. A gente já aprendeu na aula de introdução ao metabolismo mágico, tem link aqui na descrição, caso você tenha perdido essa aula, que vias metabólicas do tipo anabólicas constroem coisas, constroem moléculas. Vias metabólicas do tipo catabólicas destroem moléculas. O ciclo de Krebs, ele é as duas coisas, então a gente chama ele de via anfibólica. Em alguns momentos ele constrói, em alguns momentos ele destrói. O ciclo então do ácido cítrico é uma rota anfibólica com a finalidade de oxidar uma molécula chamada de acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode ser obtido da degradação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos. E a função então desse ciclo é oxidar o acetil-CoA em 2 moléculas de CO2. Olha que interessante essa definição. Ele está dizendo que o ciclo de Krebs serve basicamente para oxidar uma molécula. Que molécula é essa? Acetil-CoA. E eu já te dou uma dica. Lembra e guarda no seu coraçãozinho o nome dessa molécula, que ela vai ser muito importante. Ela vai aparecer em várias aulas aqui no canal. A molécula de acetil-CoA vai ser oxidada, e nesse ponto oxidar significa retirar hidrogênios da molécula, fazendo com que depois dessa oxidação dessa matéria orgânica que está no nosso corpo, a gente elimine ela na forma de expiração. Isso é a comprovação e isso é a verdadeira utilidade da gente aprender o ciclo de Krebs. Para não ficar pagando mico, para não ficar falando besteira, como profissional de biológicas ou profissional da área de saúde, dizendo que a gente, quando emagrece, elimina a gordura pelo xixi, ou pelo cocô, ou pela transpiração. Eu quero que vocês observem esse esquema agora, que mostra um mapa metabólico humano super resumido, que a gente já estudou em aulas anteriores, e reparem que no centro desse mapa tem a molécula de acetil-CoA. Se você se orientar pelas setas, você vai ver que a molécula de acetil-CoA ela pode ser oriunda de glicose, a molécula de acetil-CoA pode ser oriunda de ácidos graxos e a molécula de acetil-CoA pode ser até oriunda de aminoácidos. Isso vai de encontro à definição que a gente acabou de ler. A finalidade do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA, que pode ter vindo da degradação de carboidratos, da degradação de ácidos graxos e da degradação de aminoácidos. No caso do Sam, que naquele esquema hipotético eu disse que perdeu 17 quilos, certamente o Sam rodou muito ciclo de Krebs a partir da molécula de acetil-CoA, só que deve ter vindo com certeza dos ácidos graxos que ele acumulava no corpo. Então, nesse esquema, a gente já pode ver que realmente 2 moléculas de CO2 serão liberadas no ciclo. Vamos voltar a analisar com mais calma. Reparem que o acetil-CoA, essa molécula central desse mapa, ele vai rodar. Tem uma via aí que parece uma rotatória, esse é o ciclo de Krebs, você já está olhando para ele. Ao lado do acetil-CoA, a Anita Marzouco colocou o número 2. Esse número 2 faz menção a quantos carbonos existem no corpinho do acetil-CoA. Então a gente sabe que no corpo do acetil-CoA tem 2 unidades de carbono. Ao longo do ciclo, se você reparar, 2 moléculas de CO2 vão sair. E são exatamente essas as moléculas que estão sendo oxidadas, que estão sendo libertas, que estão sendo retiradas do corpo. E é assim que você vai emagrecer, pela respiração, pela expiração. Não ache que se você ficar fazendo uma respiração tipo cachorrinho, você vai emagrecer. Não é isso. Você precisa fazer os exercícios aeróbicos e isso solicitar a quebra de gordura para então você ficar nesse processo de respiração intensa e dessa maneira emagrecer. Então o que a gente aprendeu olhando esse esquema? Que o ciclo de Krebs é uma via anfibólica, do tipo cíclica, como o nome dele já diz, que é um ciclo, e que ele vai começar com uma molécula de acetil-CoA.
Gente, ciclos não tem começo, não tem fim. Eu particularmente combino com os meus alunos de que o começo do ciclo de Krebs é feito na molécula de acetil-CoA e o final do ciclo de Krebs vai ser feito com oxalacetato. Mas isso eu só combino porque é uma via circular, uma via cíclica, então isso facilita na hora de explicar a matéria. Reparem, por exemplo, que começamos com acetil-CoA, rodamos o ciclo e terminamos no oxalacetato. E agora eu quero mostrar para vocês alguns ciclos de Krebs de outros livros, alguns livros de ensino médio, outros livros de graduação. Nesse momento eu só quero que você olhe para o ciclo. Não se preocupa em ficar olhando para reações químicas, decorando nada. Relaxa, tá? Relaxa. Apenas olha. Esse daí, por exemplo, é um ciclo de Krebs super didático. Ele é feito com bolinhas que representam os carbonos. E o que eu chamo a atenção? Ó, repara que perto daquela seta vermelha existe a palavra acetil-CoA. E que no corpo do acetil-CoA tem 2 carbonos. O ciclo vai se processar todo e vai terminar ali com ácido oxalacético, que é um outro nome para oxalacetato. Esse segundo ciclo de Krebs que você está olhando já é um ciclo de Krebs mais completo. Ele tem várias informações. Às vezes, quando a gente olha para esquemas assim, a gente se assusta com essas cadeias de carbono, parece algo muito complexo. Mas ó, é só você confiar em mim que vai dar tudo certo. Tá? A gente pode passar pelo ciclo de Krebs sem medo e sem traumas e super de boas. Tá? Nesse momento, como eu falei, apenas olha para o ciclo. Já sei, vamos fazer um experimento aqui. Procura, nesse esquema, apenas a molécula de acetil-CoA. Pode ser? Busca com o olho isso. Vai localizando, opa, ali em cima, olha aquela região de cima. Ali está marcado acetil-CoA, vindo de piruvato, tá vendo? Só isso, um exercício interessante. Ao lado tem uma pequena seta que aponta para uma molécula de 2 carbonos no corpo. Viu como é tranquilo? Aqui, por exemplo, você já está vendo um ciclo de Krebs que está um pouco quadrado, não é mesmo? Que é o ciclo de Krebs da Anita Marzocco, do Bioquímica Básica. Esse ciclo de Krebs eu acho interessante você olhar que ele está quadrado e lá embaixo ele tem um adendo. O ciclo de Krebs ele vai ter uma observação. Alguns autores fazem essa observação direto no ciclo. Outros autores fazem o ciclo de Krebs e colocam uma pequena observação. Pelo visto, a Anita Marzocco optou por a segunda opção. Nesse próximo ciclo de Krebs é o ciclo de Krebs do Bioquímica de Mohan, um livro muito bacana também de bioquímica. Então, por exemplo, esses dois que vocês estão vendo são ciclos de Krebs que combinam mais com a graduação. Os anteriores talvez sejam um ciclo de Krebs para a gente estudar no ensino médio. Depende do nível de profundidade que você quer ter do estudo do ciclo, tá? Eu aqui nas aulas vou adotar esse último ciclo de Krebs aqui, ó, que é um ciclo de Krebs redondinho, bonitinho, um ciclo de Krebs que eu retirei as imagens do Bioquímica do Leninger, que é um bom livro de apoio para quem está estudando bioquímica. Vamos olhar junto? Procura o acetil-CoA. Ó, tá lá em cima, tá vendo? Acetil, coenzima A. Quantos carbonos ele tem na composição do corpinho? 2 carbonos. Alguns alunos perguntam assim, professor, mas este CoA aí não é carbono? Não, isso é uma coenzima A, tá? Aquilo ali, esse C não é de carbono. Bem, agora que a gente já olhou para a cara do ciclo e já perdeu o medo dele, eu quero relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, né? Basicamente no capítulo anterior, que foi a aula de glicólise de gelo e fogo. Bem, a gente basicamente na última aula aprendeu que a molécula de glicose que a gente come na alimentação, ela vai parar lá no citoplasma da célula e lá no citoplasma ela sofre 10 reações químicas. Essas 10 reações químicas a gente aprendeu que integra a via glicolítica ou glicólise e é esquematicamente dividida em 2 etapas, uma fase de preparação e uma fase de pagamento. Ao final dessa via a gente finaliza com 2 moléculas de piruvato, né? Basicamente o piruvato contém em si 3 átomos de carbono. O que faz todo sentido, porque afinal de contas começamos com a glicose contendo 6 átomos de carbono. 10 reações químicas se processam e tiramos 3 carboninhos aqui formando um corpo de um piruvato e mais 3 carboninhos aqui formando o corpo do outro piruvato. Simples assim. Esses piruvatos ficaram lá no citoplasma, lá no citossol da célula. Isso é muito importante de você lembrar. Daí temos então um questionamento. O que a célula vai fazer com essas moléculas de piruvato? E a resposta é: depende.
Se a célula tiver oxigênio disponível, como você está olhando aí, seguindo esse narizinho, após a glicólise, esses dois piruvatos, se estiverem em condições aeróbicas, ou seja, com oxigênio disponível, os piruvatos serão convertidos em acetil-CoA. E em seguida o acetil-CoA roda o ciclo de Krebs. Caso a célula não possua oxigênio disponível, ou seja, se ela tiver uma condição anaeróbica ou uma condição de hipóxia, os piruvatos podem ser convertidos para outras coisas, como por exemplo, lactato, que é o que acontece no músculo quando a gente acaba fazendo um exercício muito intenso e não respira adequadamente, não tem oxigênio disponível, ou então os piruvatos podem virar etanol, como é muito comum que pessoas em Game of Thrones bebam bebidas alcoólicas. A fermentação, por exemplo, de leveduras para a fabricação de cerveja ou de bebidas alcoólicas é feita dessa maneira. Nesse caso, a gente está estudando quando o piruvato vai se desdobrar em acetil-CoA porque existe a presença de oxigênio disponível. E agora, para facilitar ainda mais o aprendizado, eu fiz um esquema aí para ser bem didático, o mais didático possível. Repare que na sua tela tem uma mitocôndria e ao lado dela tem uma molécula de glicose. Essa glicose veio da comida que sua comida preferida, que tem açúcar, que tem carboidrato, tá? Ao longo da via glicolítica, a glicose vai ser degradada em 2 moleculinhas de piruvato. Cada moleculinha vai ter 3 carbonos na composição. O que a gente aprendeu? Que esses piruvatos, eles precisam de alguma maneira seguir lá para o ciclo de Krebs. Mas também a gente já viu que o ciclo de Krebs não começa com o piruvato. Então o que acontece aí? É basicamente o que eu vou mostrar agora. Esses piruvatos, eles irão entrar dentro da mitocôndria. Mitocôndria é essa que traz verdades, você não sabe de nada, Jon Snow, né? E lá dentro da mitocôndria, esses piruvatos serão preparados para rodar o ciclo de Krebs. Então olha que interessante, na via glicolítica a gente começa com glicose e termina com piruvato. Esses piruvatos ficam lá no citoplasma e depois irão penetrar a mitocôndria. A mitocôndria, assim que receber esses 2 piruvatos, vai cuidar deles para poder fazer o que a gente chama de preparação para o ciclo de Krebs, que é o que eu vou mostrar agora. Na reação química de preparação, a molécula de piruvato, já dentro da matriz mitocondrial, isso é muito importante, vai sofrer uma reação química e vai virar acetil-CoA. Cada bolinha dessa representa 1 carbono no corpo. Então pensa só, o piruvato tinha 3 carbonos no corpo. A molécula de acetil-CoA tem 2 carbonos, então para onde foi esse primeiro carbono? Ele vai ser liberado na forma de CO2. E aí você começa a já entender a importância da respiração, especificamente da expiração, para poder liberar pedaços, né, da matéria orgânica. Que enzima vai fazer isso, professor? Vamos conhecer essa reação química de perto? Para a gente entender que reação química é essa que prepara para o ciclo de Krebs, eu vou trazer de novo uma casa que a gente já viu lá na aula de glicólise, chamada de casa das enzimas desidrogenases. Vamos ler junto o lema para a gente retomar o que as desidrogenases fazem. Temos a riqueza energética na forma de aceptores de hidrogênio. Esse é o grande lema da casa das desidrogenases. Significa que toda vez que uma enzima que tiver um sobrenome desidrogenase atuar, geralmente ela está envolvida com aceptores de hidrogênio, que a gente já aprendeu também em aulas anteriores. Quem são eles? NADH, FADH2, NADPH. Ou seja, diferentes moléculas podem representar para a célula fontes de energia, e a gente traz os Lannister, que são de longe a casa mais rica lá em Game of Thrones. A enzima piruvato desidrogenase, aí representada por Jaime Lannister, um personagem também importantíssimo em Game of Thrones, se manteve vivo até o momento que esse vídeo está sendo gravado. Não sabemos para o futuro, não é mesmo? Se você está vindo do futuro, você já sabe se ele está vivo ou está morto. Eu ainda não sei essa informação, tudo bem? Ele segue vivo. E agora a gente vai poder ver a reação química oficial olhando no Bioquímica do Leninger. Olha que interessante, reparem que a molécula de piruvato vai se transformar em acetil-CoA e vai liberar um CO2. Isso a gente já viu anteriormente. Só que essa enzima, que o nome está aparecendo em azul aí para vocês, ela é uma enzima que faz muita coisa. Olha que interessante. Ela gerencia muitos processos,
né? Um grande complexo enzimático que realiza e gerencia um monte de coisa, como, por exemplo, colocar a coenzima A no corpinho do acetil, tanto que o acetil passa a se chamar acetil coenzima A, ou o famoso acetil-CoA. Além disso, sendo uma desidrogenase, ela vai aproveitar esse momento para pegar um NAD que está sem energia atribuída e plugar nele uma letra H, ou seja, plugar um hidrogênio. E com isso a gente vai confeccionar um NADH, que é um aceptor de hidrogênio. Além disso, como eu já falei, tem a liberação aí do CO2. Então, nos eventos mais importantes, a piruvato desidrogenase, ela libera CO2 nessa reação e fabrica NADH. Esse NADH, futuramente a gente vai conversar sobre ele, porque ele é uma energia muito útil para a célula. Onde ele foi liberado? Ele já foi liberado ali na matriz da mitocôndria, tá? Num total, serão 2 NADHs. E daí você pode me questionar por quê? Porque lembra que são 2 piruvatos que penetram a mitocôndria. E esses 2 piruvatos vão se preparar para o ciclo. Logo, cada preparação vai liberar 1, somando 2 NADHs e 2 CO2. E a partir do momento que você montou o seu acetil-CoA, você está preparado definitivamente para conhecer todas as reações do ciclo de Krebs. Na aula de hoje, vamos parar por aqui porque eu queria apresentar a introdução ao ciclo. No próximo vídeo você vai conhecer as 8 reações do ciclo de Krebs e a gente vai também fazer conclusões sobre essa via metabólica tão importante. Se você está curtindo o vídeo, aproveita para se inscrever, compartilhe o vídeo com seus amigos, dispara a mensagem da bioquímica, da herbologia e das poções pelas redes sociais, indica para aquele colega, amigo ou amiga que não gosta muito dessa matéria, que a gente pode fazer com que ele aprenda assuntos tão importantes para a área de biológicas e para a área da saúde. Aproveita, me segue nas redes sociais, curte o vídeo e assina o canal. Até mais!